Galera, esse é o Pod Pink BJJ. A nossa intenção aqui, a nossa proposta é ouvir histórias reais de mulheres que um dia decidiram enfrentar o tatame. Então nós vamos ouvir histórias de superação, desafios vencidos, transformação pessoal. E a minha convidada hoje é uma menina muito especial, valente, menina, cheia de garra. Menina, ai, já pela gostei, minha idade, já você é uma gostei, menina, que é a Jenny. E eu queria muito primeiro te agradecer. Eu que Assim, fiquei deslumbrada de ver tua família ali no dia da graduação, né? Foi obrigada. Quando eu te conheci. Foi. Aí passei a te acompanhar um pouquinho, garotas, meninos. Ela vai contar, vocês vão se surpreender. Tenho certeza que vai ser uma história inspiradora. Que vai fazer muita gente até repensar se o enfrentar o tatame não é algo bacana. Jen, por favor, se apresenta, fica muito à vontade, o espaço é teu. Obrigada, quero começar agradecendo, para mim é uma honra. Fiquei muito feliz também de te ver naquele dia na graduação, você e o seu marido bem ali na nossa frente. Você também é uma inspiração para mim, então muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Conta para mim, Jenny, o que foi que te levou para o tatame? Tá. Como é que foi esse start? Tá bom. Ah, não, eu te pedi para você se apresentar. Se apresenta primeiro. Me apresento primeiro. Então, meu nome é Jennifer, eu tenho 35 anos, Master 1 ainda, tá, pessoal? Mas sou mãe de 3 filhos lindos, uau, né? Tenho uma criança de 8 anos, uma de 3 e um menininho de 1. Muito bebê. Muito bebezinho, maravilhoso. E a minha maior inspiração, o meu start assim para começar no jiu-jitsu foi a vontade, né, de voltar a ser ou fazer alguma coisa que não única e exclusivamente naquele universo da maternidade, sim, né? Que é um universo que a gente mergulha e fica, né, completamente envolvida, sim, naquilo. Absorto, né? Totalmente, né? E eu vivo a maternidade com muita intensidade, até mesmo antes de ser mãe, por conta do meu trabalho, né? Eu sou formada em gastronomia e em nutrição, que então bacana, me especializei nessa área infantil e trabalho com isso faz muitos anos. Então eu convivo com crianças e com mães há muitos anos, faz muitos anos. E foi aí que eu resolvi, né, começar o jiu-jitsu, através de um projeto da Gracie Barra, do Instituto Jiu-Jitsu para Todos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né, que me devolva ali né, um pouco da vida, porque eu, sim, só sei ser mãe, eu só trabalho com isso, eu vivo isso, né, então eu preciso voltar a ser alguma outra coisa. E eu sempre gostei muito de jiu-jitsu, sempre gostei muito de luta, desde adolescente, né? Passava madrugadas assistindo lutas, MMA, às vezes com meu pai, às vezes sozinha mesmo. Mas há 15, 20 anos atrás, nós não víamos, né? Academias, jiu-jitsu para mulheres, era muito difícil, era muito inacessível. Né? Então, quando eu me deparei com essa oportunidade, né, que o Instituto oferecia, eu falei, vou começar a fazer. E aí não esperei, né? Eu comecei e o meu bebê tinha 3 meses. Eu entrei lá e eu nunca mais saí. Ai, que alegria! Alguém te chamou? Como é que você soube que tinha o projeto lá? Eu comecei por causa da minha filha, né? Ela começou antes de mim. Eu tenho a minha menina de 8 anos, então a gente morava muito próximo ali da igreja e sabia, né, pela divulgação da própria igreja, que eles faziam aulas ali, né, com os professores da Gracie Barra. Então eu coloquei ela, né, primeiro e passei metade do ano ali grávida, levando ela para os treinos, entendi. Ficava lá sentadinha, assistindo, acompanhando. E aí logo que o bebê nasceu e deu ali alguns dias, eu já entrei e comecei a fazer também, junto com ela. Nós estamos conversando sobre a sua família, né? Como é que a tua família recebeu essa tua decisão? Tá, beleza, mandar os filhos, né? A gente acompanha os filhos em tudo que é esporte, também fiz isso. Mas como é que foi você? Alguém falou assim, não, você é maluca, toda criança pequena, você vai ficar masculina. Teve essa conversa? Teve, todo mundo, né? A não ser o meu marido, que ele já sabia, não, essa é a tua cara mesmo. Uau, entendi. Então, assim, por parte dos meus pais ali, aquela preocupação, né? Mas, poxa, filha, logo jiu-jitsu, por que não uma coisa mais tranquila? Mas eles mesmos, né, com o passar do tempo, obrigada, com o passar do tempo, eles foram vendo,
não, realmente ela tá na coisa certa para ela, né? Entendi. Foram vendo as mudanças, eu fui me tornando uma pessoa mais tranquila, mais calma, né? Então eles mesmos, a própria família começou a apoiar daí, falou, não, realmente ela leva jeito, né? Ela tá mais tranquila, então... É até uma mudança de paradigma isso, porque parece que porque a gente tá lá lutando, que a pessoa vai ficar agressiva, né? Não, totalmente, então eles me viram, né? Eles viram essa transformação, me viram, me tornaram uma pessoa mais calma. Sim. Né? Menos explosiva, e aí... A partir daí o apoio começou a vir, mas no começo foi bem difícil. Eles tinham medo que eu me machucasse, aquela coisa toda. Mas o meu marido, que né, o mais importante, sempre apoiou muito. Então, que bom! Nossa, sempre incentivou. Muito bom. E como é que o tatame te recebeu? Porque a gente não está falando com pessoas que podem ter o privilégio de estar numa academia que tem um espaço feminino, né? Sim. Então existe também essa preocupação de como é que é acolhido, como é que funciona o treino, né? O que você pode contar da tua experiência? Como é que o tatame te acolheu? Olha, eu digo assim, sem medo de estar exagerando, que salvou a minha vida. Né? O tatame me recebeu tão bem, as pessoas me receberam tão bem, que mesmo tendo relativamente muito pouco tempo de jiu-jitsu, eu digo hoje assim, que nem eu falei, sem estar exagerando, que eu encontrei os melhores amigos que eu poderia encontrar, eu encontrei o melhor suporte que eu poderia ter dentro do tatame, dentro da academia. As minhas melhores amizades, assim, que parece que, poxa, tem 15, 20 anos assim já, mas não tem, eu encontrei dentro do tatame. Eu encontrei ali realmente um lugar assim aonde pertencer, sabe? Então isso me salvou de muitas coisas. Que bacana. E tem alguém que te inspira? Que você olha e fala, ou algumas, né? Não sei. Tem. Eu me inspiro assim muito em praticamente todos os meus professores da academia, do projeto, mas tem a Profinica, né, que é uma pessoa porque eu tenho uma admiração profunda não vou me emocionar, mas à vontade. Eu acho que o trabalho dela, né, mais até do que um trabalho, assim, o que ela fez, né, o que ela faz, esse desbravar, né, caminhos, assim, a duras pedras, que hoje a gente pode florescer neles, assim, isso para mim é uma coisa surreal, assim, eu tenho uma gratidão imensa, assim, por ela, né, e mesmo com tantas coisas para fazer, mesmo trabalhando em tantas áreas, em tantas vertentes, né, ela ainda consegue ter uma atenção com a gente aqui, mesmo gerenciando tanta coisa. Então, assim, isso para mim é a maior inspiração que eu poderia ter e é a maior prova de que a mulher ela é capaz de gerenciar muitas áreas, muitas frentes diferentes e fazer tudo com excelência, né? Fazer tudo bem feito. Então, eu me inspiro nisso. Se ela tem milhares de filhas aí, nem consegue gerenciar, eu com 3 vou conseguir também e vou pro meu treino mesmo sendo mãe. Então, é uma super inspiração para mim. Você acabou de dizer, né? Mesmo sendo mãe. Então, a gente tem desafios diários, né? Muitos. Iniciando o jiu-jitsu, que desafios você percebeu? Quais você já conseguiu vencer? Quais você ainda está trabalhando? Olha, o primeiro deles, assim, foi o choque, né, com o corpo. Quando eu comecei o Gil, eu estava bem mais pesada, né, mais lenta, com pouca disposição, com pouca energia, e isso me atrapalhava no dia a dia também, né? Sim. Eu estava tão preocupada ali com a maternidade, com fazer as coisas, e sempre tantas tarefas, né, que só quem é mãe sabe, o tanto de coisas que a gente tem para fazer. E eu ia me deixando de lado, estava me deixando de lado, né? E ia fazendo as coisas, mas assim, com pouca energia, tudo cansava. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu mal conseguia fazer o aquecimento, né? Então, acho que esse foi o primeiro grande choque, assim, que eu tive. Falei, meu Deus, eu tenho um corpo e eu preciso que esse corpo seja muito funcional, porque eu amei isso daqui, então eu quero melhorar para poder, né, ser cada vez melhor no jiu-jitsu. E de lá para cá, comecei a ter um olhar diferente, assim, para mim mesma, né? Então voltei a me cuidar melhor, voltei a fazer atividade física, voltei a encontrar tempo para mim. Muito bom. Já tenho perdido peso, ainda tenho um caminho aí pela frente, mas
me apaixonei pelo processo, né? Então agora eu tenho os meus objetivos bem definidos por causa do jiu-jitsu. Que legal. Então isso, assim, para mim foi uma das grandes mudanças. Né? Aquela mãe cansada, assim, virou a mãe mais animada da casa. Agora eu chego em casa querendo fazer coisas. Então, isso mudou muito. Enche de energia, né? Total. Ao invés de gastar energia, nossa, enche de energia. É muito engraçado. E Jenny, quanto tempo faz que você treina e em que faixa você tá? Tá. Vai fazer 1 ano, dia 5 de fevereiro. Uau! Vai fazer 1 ano, dia 5 de fevereiro. E hoje eu sou faixa azul da Profinica. Que alegria! Ai, nem fale. Às vezes eu nem acredito ainda. Eu olho para aquela faixa e falo assim, é minha! Mas foi... eu sei que algumas pessoas até acham, né? Nossa, foi muito rápido. No começo eu também achei. Eu falei, meu Deus, eu não tô pronta. Eu não tô pronta para isso. Mas foi fruto de... muita dedicação, só para você ter uma ideia, assim, mesmo com todas as demandas de casa, filho, trabalho, marido, estudo, no ano passado eu faltei cerca de 4 vezes, apenas. Muito bom. Então sempre treinando, treino feminino, treino misto, aí depois quando eu fui convidada para ir para a escola, treinando também várias vezes, praticamente todos os dias na semana, por muitas semanas, né, de domingo a domingo, né? Então, comecei a competir, me apaixonei pela competição, então isso fez com que eu precisasse treinar mais ainda. Sim. E aí aconteceu a indicação, foi uma surpresa para mim. Fiquei nervosa, fiquei com medo, mas recebi de todo meu coração e continuo trabalhando muito duro, né, para ser cada vez mais merecedora da minha faixa. Então você já competiu como faixa branca? Já! E como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Ai, meu Deus, foi muito legal. A minha primeira competição foi o Compnet, foi o incentivo da própria professora, né, da Profilau, que era a nossa professora no projeto. E o Compnet é muito legal, é um campeonato interno da casa, né, então foi a primeira experiência que eu tive com competição. E para minha surpresa, eu acabei apaixonada por aquele ambiente, por aquela energia, por aquela adrenalina, né? Então eu fui para minha primeira competição com 2 graus na faixa branca e foi incrível, né? Tive 3 lutas muito duras com meninas maravilhosas, mas consegui vencer as 3 lutas, ganhei o Compnet e daí para frente eu não parei mais de competir. Né? E agora esse ano vou continuar competindo também, são novos desafios, né? Com novos objetivos aí pela frente, mas eu fiquei apaixonada pelo ambiente da competição. E eu brinco assim que para nós que somos mães, né, que coisa mais difícil do que colocar um filho no mundo, criar um filho? Então assim, gente, competir é tranquilo, competir é bem tranquilo. Às vezes eu ouço, né, é que eu não gosto de luta. Gente, a vida não é uma luta. Nossa, e daí você pode sair de lá ou com aprendizado ou com uma medalha, então vamos para a competição. Isso aí, só de ter ido já é uma vitória, né? Completamente. Quantas não conseguem dar esse passo, né? E é tão gostoso, porque isso aproximou a gente quanto família também, né? Que bom. Então a carinha, assim, dos meus filhos, quando eu chego em casa, ou quando eles vão lá para poder torcer, né? E, nossa, a mamãe ganhou uma medalha! E mesmo quando não tem a medalha. Mas eu brinco muito, assim, que a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, né? Sim. Então a gente incentiva tanto que eles participem das coisas. Vai lá, vamos competir. Mas é diferente quando a gente tá nesse lugar também. Então hoje a minha filha, ela fala, mamãe, eu quero competir também, porque ela me vê, né, indo. Então isso acaba motivando ela de alguma forma, e eu acho bem importante a gente passar por essa experiência, né? Não só exigir do outro, mas passar por ela também. O exemplo arrasta, né? Totalmente. Então, melhor fazer do que falar, né? Com certeza. E o que você enxerga que o jiu-jitsu, de maneira prática, trouxe para o teu cotidiano? Olha, eu brinco assim que o jiu-jitsu, ele salvou minha vida, né, e me trouxe muitas coisas, Uma delas, assim, foi uma nova perspectiva, né, um senso de propósito diferente, porque, que nem eu já falei, eu estava tão submersa, né, na maternidade, que eu achava que eu não poderia ser boa em outra coisa mais. Então eu descobri que, nossa, que sim, que eu posso ser boa em outras coisas também, né? Não tão boa ainda, mas chegaremos lá. Mas assim, me trouxe também muita resiliência, né? Eu era uma pessoa muito mais reativa, muito mais explosiva.
E o jiu-jitsu, ele me trouxe uma calma, assim, que eu não sabia que eu tinha. Bacana. Né? Então, no ano passado, nós passamos por uma situação muito difícil, né, na nossa família, um acidente envolvendo meu pai, e eu brinco, assim, que, na verdade, não é nenhuma brincadeira, eu falo, né, que o jiu-jitsu, ele me preparou para viver, acho que o momento mais difícil da minha vida. E eu consegui passar por isso sem quebrar, sem entregar os pontos, né? Eu resisti a todo esse processo que foi bastante difícil, né? Meu pai, ele foi atropelado, então foi um acidente bastante difícil, que trouxe muitos danos, muitas sequelas, né? E eu consegui passar por todos esses dias muito sombrios, Sim. Tendo a certeza de que a gente pode encontrar conforto no desconforto, de que a gente pode ter calma, de que a gente consegue achar um espaço para respirar e que vai ficar tudo bem, e que é como a professora Nicole falou, né? Milímetro a milímetro, a gente vai conseguindo, e aí quando você vê, você passou por aquilo. Então, mudou completamente, né, minha vida. A gente falou um pouquinho de quem te inspira, né? Você tem noção, tem ciência de já ter inspirado alguém? Claro, você fala dos filhos, né, que querem te acompanhar, mas já aconteceu de você ter influenciado alguma outra mulher, ou não, né? Pode ter sido uma outra pessoa, a também praticar o jiu-jitsu, que enfrentou o tatame já? Eu já consegui trazer algumas amigas para o tatame, né? É uma vitória. Eu falo que eu virei a pregadora, a testemunha do jiu-jitsu, né? Então, assim, eu gosto de verdade mesmo de falar para o máximo de pessoas que eu posso, e isso é desde pessoas muito próximas ao motorista no Uber, a diferença que o jiu-jitsu fez na minha vida. Então, eu já consegui trazer algumas amigas e eu espero conseguir trazer cada vez mais, assim, porque, gente, é de verdade, é a única coisa, né? Eu gosto muito, assim, de outros esportes também, de academia, musculação, eu gosto muito, mas o jiu-jitsu, de todas as atividades que eu já fiz, que eu já vi, é a única coisa em que eu consigo entrar e sair sem pensar em mais nada. Né? Porque na academia a gente vai, mas assim, enquanto você está lá fazendo uma bicicleta ou um exercício, você está pensando na roupa que você tem que fazer, no paciente que você tem que dar o retorno, a cabeça não para, continua funcionando. No tatame isso não acontece. Tem que estar de corpo e alma. Você tem que estar de corpo e alma, até porque não tem como você pensar em outra coisa quando tem alguém tentando te dar uma chave de braço, enforcar o teu pescoço. Então, assim, eu consegui me entregar de um jeito que nada antes, né? Que com nada antes eu tinha conseguido. Então eu quero que cada vez mais mães, principalmente, experimentem isso, porque é uma queixa muito comum das mães, né? Eu não consigo parar de pensar nos filhos, não consigo parar de pensar na maternidade. Aí eu falo assim, não, tem uma coisa que vai fazer você, pelo menos por uma hora, esquecer que você é a mãe que precisa fazer, e você vai se concentrar em você, e você vai sair dali muito melhor do que você entrou, porque a gente descobre que a gente tem muito mais força do que a gente achava que tinha. Então eu quero mais que vá cada vez mais gente mesmo, e tentar trazer cada vez mais amigas e principalmente mais mães para dentro do tatame. Me conta um sonho que você tem relacionado ao jiu-jitsu. Hoje eu tenho vários, né? De novo, falar de jiu-jitsu para mim é uma coisa que me emociona profundamente. E hoje eu gostaria muito, né, muito mesmo, até já estou me dedicando para isso, né, fazendo os cursos, fundamentos, PCI, porque eu quero poder de alguma forma retribuir para as pessoas, para a comunidade, aquilo que eu recebi. E o que eu recebi dos meus professores foi muito mais do que técnica, foi muito mais do que movimentações, do que defesa pessoal, né? Eu recebi, assim, tanta excelência, tanto carinho, tanto acolhimento, que hoje eu quero me preparar para ser essa pessoa que também vai trazer isso, né, para os meus futuros alunos, porque eu pretendo seguir nessa área mesmo. Muito bom. Já está convidada para um projeto social que a gente coordena. Obrigada. Aí participar lá, conhecer, ajudar. Tem pouca mulher, entendeu? Já estou convidando, estou puxando a brasa para sardinha aqui. Pode me puxar que eu vou. Não tem pouca aluna, tem pouca mulher para ensinar. Ensinar. Isso.
Eu não sei se você quer deixar uma consideração final para as mulheres, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão da defesa pessoal. Como é que isso mudou a sua vida quando a gente tem aquela aula inicial ali com a defesa, né? Que é antes de fato, né, ir para as vias de fato de algum tipo de violência. Sim. Mas queria que você compartilhasse com as mulheres um pouquinho do que é a defesa pessoal e da importância de que todas deveriam saber e ter. Tá. A gente aprende, né, que a defesa pessoal ela começa realmente muito antes das vias de fato, né? Então tem muito com questão de postura. E isso é tão importante, Flávia, principalmente para nós que somos mães, e geralmente são as mães que estão ali com os filhos na rua, mercado, escola, médico, né? Então essa questão da postura, do você tomar cuidado, né, com o lugar onde você está, do você conseguir olhar e entender aonde que é perigoso, aonde que não é. Você não se colocar em situações de risco, mas se eventualmente você cair dentro de uma delas, você conseguir pelo menos fazer o básico para tomar uma distância segura. Isso assim é de uma, infelizmente, tá? Infelizmente é de uma importância enorme para os dias de hoje, para o país em que a gente vive, né? Para a situação atual em que a gente vive. Então assim, eu falo, nossa, até exaustivamente sobre isso, né? Compartilhando no Insta com amigas, com mães, que é muito melhor a gente saber o básico ali de defesa pessoal e nunca precisar do que a gente precisar e não saber. Então, assim, hoje deveria, assim, para mim, deveria ser quase que um item obrigatório, assim, sabe? De aprendizado. É muito importante, infelizmente, é muito importante. E a gente vive um momento muito particular, né? Do Brasil tá recorde Absurdo. De situações, assim, que levam, né, a mulher a estar numa situação muito triste e muitas vezes o fim, né, de uma vida, de um sonho, de uma família, né? Que bom, muito bom o que você disse. Não sei se você tem alguma consideração final. Se quer deixar algum recadinho, quer chamar alguém, aproveita e chamar daqui. Para quem nunca tiver feito ainda, né, uma aula, gente, façam, deem uma chance. Isso. Né? Eu falo, deem uma chance para o jiu-jitsu, porque vocês não vão se arrepender. Às vezes a pessoa acha que, não, é muito agressivo. Não é. Né, não é. Então, assim, deem uma chance, procurem uma escola, procurem algum projeto, né, mas deem uma chance para o jiu-jitsu, porque eu tenho certeza que não vão se arrepender. Que bom, muito bom. Eu queria dizer para você que se você ficou até aqui, curta, compartilhe, comente, vamos espalhar essa ferramenta do bem para todas as pessoas que a gente puder. Quero agradecer muito novamente, Jenny. Obrigada, viu? Eu que amei conversar com você. Eu também amei. Que Deus continue te abençoando, abrindo teus caminhos, vai representar a gente lá, né? Amei. Tem todo tipo de mulher no tatame, tem aquelas que ensinam, tem aquelas que coordenam, tem aquelas que vão para, de fato, né, para um campeonato. Estou torcendo por ti. Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada. Tchau. Obrigada. Ai, que legal.